Olá, meu nome é Marcos, estou aqui com o Daniel, nós somos da Irresistível Graça e Teologia e mais uma vez viemos para falar um pouco da palavra do nosso glorioso Deus, não é isso, Daniel? Sim, com certeza. O tema de hoje é sobre confiança e ainda baseado em Gálatas 5, nós gostaríamos de dar continuidade a umas perguntas que gostaríamos de fazer aqui para o Daniel. O Daniel hoje vai ser sabatinado. Então, Gálatas 5, vamos comentar como adquirir confiança. Baseado no texto, Daniel, à luz da teologia, à luz da palavra, o que Paulo quer dizer e como nós adquirimos confiança? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É interessante essa carta de Paulo aos Gálatas, que, como nós já debatemos anteriormente, em um vídeo anterior, fizemos uma breve explanação, do que Paulo estava chamando a atenção àquele povo, que em tão pouco tempo eles estavam se perdendo em sua fé. Eles não tinham confiança naquilo que fora pregado a eles. E é interessante que na nossa vida, seja ela, a nossa vida num todo, se você não tiver confiança em nada, você não sai do lugar. Você não sai do lugar. E a gente tem que confiar e crer em alguma coisa. A gente tem que crer e confiar até mesmo nos nossos afazeres do nosso dia a dia. A gente já tem uma pré-definição, um preconceito formado em nós, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. Eu, como policial militar, por exemplo, eu creio que o meu trabalho ele é importante. Okay. Eu creio. E a gente sabe que é importante na preservação da ordem pública e tudo mais. Certo? Nós estamos aqui discutindo de uma maneira bem sadia teologia. E eu creio que isso é importante. Sim. Eu acredito que isso é importante, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, mediante tudo que anda acontecendo, nesse último ano que se passou, nesse ano que se inicia. Eu creio que a teologia ela é importante. Eu creio nisso. Com certeza. Então, eu tenho que crer que, nessa palavra, estou com 2 Bíblias aqui, você tem no seu celular, eu tenho nesse tablet. Eu creio que essas Bíblias, eu creio que a palavra de Deus, ela é verdade. Que existe uma verdade por detrás disso tudo. E nós buscamos essa verdade. Então, é nisso que eu creio. É nisso que eu estou construindo as minhas opiniões, os meus valores, a minha vida no dia a dia, em cima dessa verdade, que eu creio que ela é uma verdade. Entendeu? Então, é nessa perspectiva que eu olho para a minha vida, para o mundo, usando a palavra de Deus como uma lente, como uma lente ou como meus próprios olhos. Eu olho para o mundo à luz da palavra de Deus. E ali eu tento tecer os meus julgamentos, as minhas conclusões, o meu dia a dia, porque de acordo com os meus conjuntos de valores, de acordo com a palavra de Deus, é onde eu tenho determinadas escolhas e atitudes. Eu tenho que fazer valer determinadas ações na minha vida, profissionalmente falando ou não, eu tenho que fazer valer. Entendeu? Então, assim, eu creio que ela é verdadeira. E eu creio que se a palavra de Deus, sendo cumprida, ela age em nós como um agente de transformador perfeito. Amém. Perfeito. O problema está em quem muitas vezes pratica erroneamente a palavra de Deus, de acordo com os seus próprios interesses. A gente tem que tomar cuidado. Qual que é o nosso interesse? Qual que é o meu interesse? O meu interesse ele está sendo sobreposto sobre o interesse de outros, ou o que prevalece na minha vida é o interesse maior que foi pregado na cruz do Calvário, que é o interesse do reino de Deus, da palavra de Deus. Então, muitas vezes, o que acaba rolando é de acordo com as nossas motivações, nossos interesses, qual que é a minha motivação, qual que é o meu interesse.
Entendeu? Então eu vejo que assim, não há uma resposta muito simples de se dar, né? Não é uma coisa assim fácil, mas é o que eu creio. É Amém. o que eu creio. Antes de nós iniciarmos, estávamos falando nos bastidores aqui, referente a Daniel, né? Ele foi para a Universidade Federal da Babilônia e ele não se corrompeu. Ele fez lá toda a sua graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nas leis babilônicas, mas ele não se corrompeu. E é dessa confiança, a confiança de que aonde quer que as pessoas estejam, o cristão esteja, ele não vai ser corrompido. Aonde quer que ele esteja, ele vai permanecer. Então, é dessa confiança que nós falamos. Tem pessoas que elas mudam de pensamento, de ideais, qualquer lugar que elas vão, elas estão mudando. E aí, se você, como Daniel, estava embasado na palavra, ele é visto de uma forma. Então, essa confiança, na sua ótica, aplicado aos dias de hoje, olhando para Daniel, mas principalmente para esse texto que Paulo estava falando, de uma galera que os Gálatas que eram inconstantes, nem bem se converteram, já estavam sendo levados por outras vãs doutrinas. Como é que os crentes de hoje, os cristãos de hoje, baseado no que Paulo está falando e no exemplo que você mesmo citou de Daniel, ele pode ter essa confiança? Olha, Marcos, estou lendo um livro, né, sobre cosmovisão do Heber Campos Jr., o autor do livro. Estou gostando muito, recentemente terminei de ler um livro sobre cosmovisão também. E ele entrou num capítulo lá que ele cita Daniel, como a gente estava conversando agora há pouco, que eu achei interessantíssimo. Você usou um termo aí que ele usou no livro, né? Daniel acabou sendo letrado, né, instruído ele usa esse termo mesmo que você usou aí, na Faculdade Federal da Babilônia lá, entendeu? Então, assim, ele foi instruído em toda a cultura, conhecimento, ciência, enfim. Estava lá, ele estava vivendo naquele contexto. Só que Daniel é interessante que ele se separou, né? Ele acreditava em Deus, ele cria, né? Ele acreditava e, como eu mencionei aqui agora há pouco, ele tinha aquilo como uma verdade, né? Senão ele não seguiria, né? Ele foi instruído ao Deus, ele conhecia a Deus. Então, mediante a vida que ele tinha com Deus, ele vivendo naquele contexto totalmente adverso. Era um contexto totalmente adverso. Eu já tive contato com algumas literaturas, né, de teólogos que, hoje em dia, o que tem sido apresentado a nós? Cada um tem a sua verdade. Cada um tem sua verdade, constrói sua verdade, e estão se relativizando tudo. Só que isso é um perigo. Então, se Daniel fosse viver naquele meio, Babilônia, e começar a ter parte, se tornar um deles, viver no meio deles, entendeu? Ele com certeza, ele iria se contaminar. Mas veja bem, Daniel escolheu se separar e ser separado no meio deles. Entendeu? Então, Daniel não saiu do meio babilônico, ele permaneceu lá. Ele estava sendo subjugado, ele foi levado cativo à Babilônia, então ele teve que se submeter àquele meio. Então, contextualizando um pouco para os nossos dias de hoje, né, se a gente for contextualizar, nós estamos vivendo em todo esse meio secular, né, nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso dia a dia, só que nós temos que saber em quem nós cremos e agir de uma forma sábia. Né? A gente tem que desenvolver uma vida com Deus. E é interessante que o Heber Campos, ele acaba citando um outro autor que eu gosto muito, que é o John Piper, um pastor e teólogo americano, e ali ele acaba sendo indagado, né, com relação ao escrito do John Piper, que nós vivemos nesse mundo, entendeu? Vivemos. Só que nós temos que buscar uma verdade.
e uma verdade que existe. Eu tenho a palavra de Deus como uma verdade na minha vida. Se eu tenho a palavra de Deus como uma verdade na minha vida, é ela que eu tenho que expor ao mundo. Entendeu? É a palavra de Deus que eu tenho que expor ao mundo. Sim, se eu a tenho como verdade, é ela que eu tenho que expor ao mundo. E como que eu exponho a palavra de Deus ao mundo? Através da minha vida. Entendeu? Então, se a palavra de Deus ela tem algum diferencial, se ela representa alguma coisa, se ela de fato é a palavra de Deus, ela tem que valer, ela tem que ser um agente de transformação na minha vida, e eu, Daniel, eu tenho que fazer diferença nesse mundo. Seja ele aonde eu estiver. E eu percebo assim que Daniel, profeta Daniel, ele compreendeu isso muito bem. Ele compreendeu isso muito bem, que ele serviu a Deus na Babilônia ao ponto de ser jogado na cova dos leões. E ali Deus atuou, fechando a boca dos leões. Então, nós não somos diferentes. A igreja de Jesus Cristo é perseguida no mundo afora. Cristãos estão sendo mortos. Em defesa do quê? Da palavra de Deus. Em defesa do quê? Do reino de Jesus Cristo. Em defesa de Cristo. Existem pessoas sendo mortas neste momento, agora. Existem pessoas sendo mortas. Exatamente. Olhando para esses dois textos que nós comentamos, o versículo 16 de Gálatas, digo, porém, andai-vos pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Esse andar pelo Espírito significa ser totalmente conduzido pelo Espírito. Antes de fazer essa próxima pergunta, o ser humano tem a mania de se justificar. Ele gasta mais energia em se justificando para tentar esconder ou encobrir as falhas do que propriamente gastar a mesma energia produzindo. Então, se eu gasto energia para justificar um erro, essa mesma energia, se eu gastasse em fazer as coisas corretas ou o que é correto, seria muito mais produtivo. Exemplo, a energia que eu gasto para justificar por que eu não plantei, porque não choveu, se eu tivesse gasto a mesma energia plantando, eu ia colher. Ainda que colhesse pouco em função da seca, mas eu iria colher. Ou seja, é melhor você colher pouco do que não colher nada. Sim. Então, olhando nessa ótica de que o ser humano, essa dificuldade dos cristãos, dos crentes, de adquirir essa confiança, e olhando para esse texto que Paulo menciona, esse versículo, então como é o viver pelo Espírito? O que as pessoas que nos assistem têm que fazer para, de fato, viver pelo Espírito e adquirir essa confiança que vem do Espírito? Boa pergunta, e bem complexa, né? Mas eu, ao longo da minha caminhada com Cristo, né? Praticamente a minha vida toda foi vivendo, trabalhando, né, na igreja. Eu vou até pôr o versículo aqui, né, que é o Gálatas 5,16. Portanto, vos afirmo, virei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Sabe, Marcos, uma coisa que me chama a atenção, que nós sabemos quando nós erramos. O ser humano, é interessante, eu vejo muito isso na minha profissão. Na minha profissão eu percebo assim, eu já tive oportunidades, infelizmente o ser humano ele é um ser que ele precisa de leis, ele precisa ser vigiado, ele precisa estar ali, muitas vezes sendo monitorado, né? Sendo monitorado. A polícia ela vem de encontro com isso. Ela acaba sendo um instrumento de controle social, infelizmente. Não deveria, mas é.
para tentar preservar a ordem pública e algumas coisas mais. Entendeu? Quando o Estado ele age sem sabedoria alguma ou qualquer coisa do tipo, a polícia ela é muito mal utilizada, porque aí ela começa a subjugar o povo, certo? E eu já tive a oportunidade de prender pessoas que essas pessoas, ela admite que ela está errada. Falou, não, eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu estou errado. Então, quando você pega aquele ser humano que tem uma vida totalmente decaída, ele admite ainda para você que o que ele fez é errado. Então, eu percebo assim, na minha caminhada, né, estudando a palavra, investindo bastante em livros e literaturas que eu tento assim entender e compreender o que exatamente a palavra de Deus tem a nos ensinar. Então nós percebemos que quando nós desenvolvemos uma vida com Deus, que é uma vida no Espírito, uma vida que ela se personifica através da nossa vida e das nossas atitudes. Então, se eu digo que eu ando no Espírito, se eu tenho uma vida com Deus, isso vai ter que ser externado para fora. Não tem outro jeito. Assim como o criminoso, ele acaba externando para fora através do quê? Do crime. E ele ainda consegue admitir que ele errou. Falou, não, eu sei que eu estou errado. Que dirá uma pessoa que estuda a palavra de Deus, que no fundo ela sabe que muitas ações e atitudes dela é completamente errado. E, no entanto, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Porque nós gostamos que o nosso ego, que o nosso eu seja massageado. É isso que nós gostamos. O ser humano, ele gosta do status, ele gosta de poder, verdade, ele gosta de dinheiro, ele gosta. E isso milita contra o quê? Contra o espírito. Isso milita contra isso que Paulo escreveu aos Gálatas, os inconstantes. Aqueles que deixaram de confiar em tão pouco tempo em Cristo. Então, se eu creio em Cristo, genuinamente falando, eu tenho que aniquilar o que todos os dias da minha vida? Vaidades, desejos, e não atribuir, e não querer ajudar Deus, querer ajudar Paulo, e querer fazer uma outra interpretação do que o texto está nos dizendo. Não. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Quando eu me comparo a Cristo, e aí eu me faço a pergunta, do que eu sou capaz de abrir mão? É a carne militando contra o espírito constantemente, o espírito contra a carne constantemente. E ele tem que ser, e isso é externado através das nossas ações. Nos textos mais abaixo, Paulo está tratando sobre exatamente frutos do espírito e fruto da carne, e essa militância de espírito e carne. A próxima pergunta é um pouco mais complexa, Daniel. Então vamos lá, eu gostaria de comentar um pouco, inclusive, o papel do cristão. A igreja hoje, ela está desempenhando, essa é a minha pergunta, ela está desempenhando o papel correto? Então nós vamos avançar com essa pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário de uma conversa que tivemos hoje na mesa do almoço, né? Minha sogra fez um comentário que eu achei muito interessante, para mim foi muito interessante, e vem de encontro a essa próxima pergunta que eu vou te fazer, Daniel. Nós estávamos comentando sobre o Covid, né? Sim. E eu peguei o Covid e fiquei muito ruim, muito mal, e nós estávamos comentando sobre imunidade baixa, e no exame de sangue anterior a isso, o pós-Covid, mostrou que a minha imunidade é muito baixa, e a minha sogra fez um comentário, mas não é sobre isso que eu quero falar sobre o peso de tudo isso. A minha sogra comentou, olha, a tua imunidade é muito baixa porque você jejua muito. E eu falei, verdade. Então, a consequência, se você jejua muito, a tua imunidade vai ser baixa. E se a tua imunidade é baixa, você está suscetível à doença. Isso também é óbvio, é ciência, isso não tem segredo, a razão explica isso. Mas por que eu estou comentando isso? Por causa dessa outra pergunta.
É difícil, você paga um alto preço para viver guiado pelo Espírito, para viver dentro à luz da palavra. É um preço muito alto, preço que pode comprometer a tua saúde, preço que vai tomar o seu tempo, preço que vai te desgastar. Tem custo, porque os livros, eles custam. Então, viver à luz do Espírito não é simplesmente eu quero. Você tem que pagar um preço. E é engraçado que quando a minha sogra comentou e fez esse comentário, vem essa pergunta agora, Daniel, sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Por que é mais fácil pecar do que viver guiado pelo Espírito? A pecar sempre vai ser mais fácil, né? É uma via muito mais fácil. Eu tive algumas experiências na minha vida, muitas delas não é experiências próprias, mas experiências com outras pessoas. Principalmente aquelas pessoas que desenvolveram a doença da dependência química. E sabe o que eu achei mais interessante? É uma área que me chama muita atenção, fiz alguns cursos nessa área, fui instrutor de ProErd na escola. Eu procurei entender algumas coisas e acabei entendendo e compreendendo. É interessante que essas pessoas que acabaram sendo internadas, eu acompanhei algumas internações, tive que fazer internação coercitiva, porque acabam pedindo auxílio da polícia, a gente vai lá, intervém, aquela coisa toda. E essas pessoas, elas voltam, via de regra, boas partes dessas pessoas, elas voltam para o seu convívio de início, original. E sabe o que eu observo disso tudo? Que quando essas pessoas têm recaído e voltam a usar drogas, eu pude observar algumas questões pontuais de que a droga chega de graça na mão dela. Complicado. Complicadíssimo. É complicadíssimo, porque o que não presta vem muito fácil. O que não presta vem muito fácil, vem de bandeja, e muitas vezes vem de graça. Mas depois te cobram. E se você não pagar, muitas vezes vai custar a sua vida. Então perceba que existe uma lógica nisso tudo, entendeu? É que nem se você fosse comparar, por exemplo, a um atleta. Um atleta que vai disputar uma Olimpíada, ele tem que treinar muito. Então eu me comparo a vida, a caminhada com Cristo, a caminhada com Deus, estudos bíblicos, eu vou fazer uma comparação, é que nem se fosse um atleta. O objetivo e o alvo são diferentes, certo? São diferentes. A conquista, a medalha é diferente. Certo? Um atleta que vai disputar uma Olimpíada, ele busca uma medalha. E nós buscamos uma coroa que vai ser entregue por quem? Por Cristo a nós. Certo? Mas ela requer o quê? Disciplina. Requer dedicação, requer tempo, requer dietas, requer muita coisa. E quem disse que é fácil? Vai perguntar para um atleta de ponta, seja ele de qual, sei lá, um corredor, um jogador de futebol, seja ele quem for, se é fácil ter uma vida de atleta de altíssimo nível. E nós, cristãos, nós deveríamos nos igualar muitas vezes a esse atleta que está em busca de uma medalha, e nós estamos em busca de uma coroa. E quem disse que ia ser fácil? E quem disse que ia ser fácil? Entendeu? Eu acho interessante que quando Paulo, né, foi chamado entendeu? Foi chamado para pregar, né? Que ele teve aquela visão, um encontro com Cristo. E foi dito a Paulo, né? Que ele ia ter o prazer, ele iria saber, e ele iria carregar as marcas no corpo de pregar o Evangelho. E iria ter orgulho naquilo. Então, eu sintetizo
de uma forma geral, de uma regra geral, a caminhada, né, a caminhada com Deus, a caminhada com Cristo, a vida de um bom cristão, a vida de um bom servo de Cristo, a um atleta. Nós buscamos uma coroa, certo? É nisso que eu creio. Só que essa vida de atleta, de você manter, não é fácil. Ela é muito difícil. Só que tem resultados. Tem resultados, né? Os frutos do Espírito, você acaba gerando frutos. Tem consequências boas. Quando você cuida bem do seu corpo, tem consequências boas. Quando você se alimenta de uma boa literatura, tem consequência boa. Tudo que faz bem ao seu corpo, você se alimenta daquilo, não tem como produzir outro resultado. Se você agride seu corpo, qual que é o resultado que você vai ter? É até uma questão de lógica, né? Uhum. Tem uma questão de lógica, eu vejo dessa forma. É interessante essa comparação que você fez sobre o atleta, porque quando você vai para a academia, quando o homem e a mulher, ele precisa ir para a academia por questões de saúde, os primeiros dias, eu diria que até o primeiro mês é doloroso, a primeira semana você não aguenta nem levantar o braço, então, mas o resultado é bom, é gratificante e é bom. Tem um vídeo que a minha esposa mostrou hoje pela manhã, de uma passagem do filme de Paulo, e é onde ele pega a água com a mão e ele diz que a vida é comparada àquele pouco de água que está na mão, que mesmo assim passa pelos dedos e se perde a oportunidade. Mas ele estava concentrado, Paulo dizendo que em todo o oceano. Então, ou seja, o futuro, a glória do futuro que Deus tem para nós é incomparável. Paulo fala isso ao hoje, ao que nós vivemos agora. Então, todo sacrifício a ser feito para viver pelo Espírito é o futuro que vai nos dizer. Sim. E o presente, o pecado, é muito mais fácil. É muito mais fácil se você deixar, como ir na academia, de novo a comparação. É muito mais fácil você deixar de ir para a academia, porque é muito mais fácil você comer de forma totalmente desorganizada, comer de qualquer forma, melhor dizendo. E o pecar é da mesma forma, porque você não precisa jejuar, você não precisa orar, basta pecar, basta ir ali na esquina e pecar. O exemplo que você citou da dependência química é a mesma, basta o camarada se colocar à disposição do pecado e a droga acaba vindo até de graça. Mas assim, por que isso, né? Qual que é o papel de nós cristãos? Aonde nós estamos falhando? Ou talvez a pergunta mais correta seria: o que nós precisamos fazer para reverter esse quadro? Depende de nós. Nós podemos fazer alguma coisa? Nós podemos fazer alguma coisa, mas Cristo tem que ser glorificado através das nossas vidas, né? Entendeu? Nós temos que reconhecer a Cristo em sua excelência, em sua soberania, em sua graça e misericórdia, e fazer com que Ele venha a brilhar através de nós. Como professor da escola bíblica, na minha igreja, uma vez eu levei uma palavra para os jovens, né? Que a palavra, ela convence. A palavra convence. Nós podemos convencer muitas pessoas através disso que nós estamos fazendo. Mas o exemplo arrasta. Tá? O exemplo arrasta. Verdade. Entendeu? Então, Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Que nada do que foi feito sem Ele, Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, muito mais do que pregar ou ensinar, Ele viveu. E Ele nos arrastou, por isso que nós estamos aqui. Entendeu? Então eu vejo que há uma verdade nos textos bíblicos. Eu enxergo uma verdade plena em Cristo. Só que eu tenho que arrastar pessoas e ser exemplo. E o ser exemplo é que nos confronta. Entendeu? Precisamos ser confrontados todo dia, né? Eu acho todo interessante
tudo isso que a gente está comentando, baseado no livro de Gálatas. E nosso objetivo é ativar a confiança, fazer com que você cresça nessa confiança. Mas a confiança, ela é diferente de concordar com tudo. Para você ter confiança e você andar pelo Espírito, requer sacrifício. O futuro, a glória futuro que Deus preparou para o futuro. O Daniel disse muito bem, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Tanto é verdade isso que os anjos vão dizer isso, e está escrito no Apocalipse 15, que todos vão pronunciar o texto, vão gritar o texto, vão louvar a Ele com o texto. Grandes são as suas obras, e perfeito e justo são os seus caminhos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Mas voltando para a confiança, de como adquirir essa confiança, a minha pergunta agora, ela vem para o contexto atual. Confiança versus politicamente correto, Daniel. Essa confiança desse Cristo, essa confiança de não ser corrompido como o profeta Daniel, né? Teu xará Daniel não se deixou ser corrompido na universidade babilônica. Essa confiança, que nós sabemos que ela evidencia o fruto do Espírito, mas fala para nós um pouquinho, essa confiança versus o politicamente correto. Olha, Marcos, essa questão que você acabou de entrar aí, daria para nós passarmos a tarde toda debatendo, para ter certeza disso. Como no comecinho desse vídeo, eu mencionei que esses dias eles são maus. Mas vamos lá, politicamente correto versus isso que nós estamos discutindo, versus a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, as boas novas, ela veio para nos resgatar, ela veio para trazer transformação, ela veio para trazer algo novo, é uma boa notícia. E há uma verdade nisso, e eu creio que há uma verdade. É a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela transmite a verdade, que se personifica em Cristo, em Deus. É a revelação de Deus a nós hoje. Digo isso porque lá em Romanos capítulo 1, um texto bem interessante, né? E Deus, hoje, segundo a teologia, alguns teólogos que eu tenho lido, acompanhado, e isso se concretiza através de Romanos 1, capítulo 1, que Deus ele se revela hoje a nós de duas formas, hoje, via de regra, tá? Sim, explicitamente falando. Através de toda a obra da sua criação, já mencionei isso a você, e a palavra de Deus. Tá? Então, através da obra dele, nós vemos a complexidade que é de tudo que ele criou. A nossa constituição, células e tudo mais, a complexidade que é o organismo humano, a complexidade que é a natureza, a complexidade que é todo o sistema, o ecossistema planetário, para que ele produza vida e nós consigamos viver nessa atmosfera. A complexidade que é as constelações e tudo mais, para que nós pudéssemos ter vida. E há uma verdade por detrás de tudo isso, e a ciência busca essa verdade. Olha que coisa interessante, a ciência, ela busca uma verdade. Só que lá em meados de 1700 e alguma coisinha, com o advento do iluminismo e do empirismo, que você acabou produzindo o quê? Que a verdade, ela não é absoluta, ela é relativa. Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E cada um tem a sua verdade. Mas isso vira uma salada, né? Falei, pera lá. Então, mas aí a própria ciência não busca uma verdade, uma resposta para tudo. A ciência busca isso. Então, você percebe que no meio secular, porque no nosso meio teológico, bíblico, nós cremos que existe uma verdade absoluta, existe uma verdade plena, existe a verdade, porque
vou abrir aqui em João rapidinho, só para me expor para vocês. Nós buscamos essa verdade. Eu sou apaixonado por esse texto bíblico. Inclusive, estou até estudando sobre ele, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, João está dando ênfase a quem? É Cristo, o verbo. Em algumas versões está verbo, aqui está palavra. Porque verbo está relacionado a uma ação. Então, no versículo 3 aqui, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, Jesus Cristo, nada do que existe teria sido feito. Então, ele é a resposta, ele é a verdade para tudo aquilo que a humanidade busca. Aí você entra com o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É a tua verdade. É a minha verdade. Nós estamos vivendo a geração do mimimi, em que eu não posso falar a verdade para você. Porque a verdade ela vai te ofender. Mas a mensagem de Cristo, ela provoca um escândalo em nós, porque ela nos confronta. Entendeu? Então nós não podemos massagear o pecado. Nós não podemos ficar massageando o nosso ego. Entendeu? Se nós continuarmos nessa vertente de massagear as nossas vontades, os nossos desejos e anseios, eu vou aniquilar e vou cobrir o quê? A verdade. Então a verdade ela nos confronta. A verdade, à luz da palavra de Deus, à luz dos textos bíblicos, ela nos confronta. E o politicamente correto, eu vejo que é uma adequação do ser humano ao contexto atual, entendeu? De que você não pode falar nada, de que você não pode expor uma verdade, porque eu vou ferir a tua verdade. E cada um fica com a tua verdade e fim de papo. Mas você não traz ordem. Porque quando você não expõe uma verdade, ou nós que defendemos uma verdade absoluta, o que ocorre? A verdade, ela não é exposta. Aí o ser humano vive o quê? Uma mentira. Ele constrói sua vida em cima de mentiras. Entendeu? Ok, muito bom. Ok, realmente é assunto para a tarde toda. No próximo vídeo estaremos falando sobre a Epístola de João. E será muito interessante. E é prazeroso falar da palavra de Deus. Estou encerrando com um texto, ainda em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 11, diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz seria aniquilado. Fazendo um paralelo ao que o Daniel falou, a cruz ela é realmente um escândalo, porque de nada somos dignos e merecedor, mas a graça dele, somente a graça dele, e tudo é para ele, por ele, são todas as coisas. Que Deus te abençoe. Amém. E você possa ser de fato movido pelo Espírito nessa confiança, e o futuro que Deus tem para você, você já possa prepará-lo e se preparar para esse futuro tão glorioso que Deus tem. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe.